Glória a Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sentimos a presença de Deus em nosso meio, que permanecemos com esse ímpeto de adoração a Deus, sabendo que a sua presença nos envolve nesta noite. E o Deus que fala é o Deus que confirma. Quando nos foi facultado o convite para trazer uma palavra, logo eu peço a Deus que me oriente, me dê uma palavra. E durante a semana as coisas foram acontecendo. Ontem as coisas aconteceu e aqui no culto Deus confirma aquilo que Ele quer falar conosco. E Deus falava no meu coração: diga que eu estou voltando. Quero compartilhar com os irmãos Apocalipse de João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 7, versículo de número 8 e versículo de número 11. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 11, eis que venho sem demora. Conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, quando o próprio Cristo se revela para o evangelista, o apóstolo João, na ilha de Patmos, mostra para João a sua grandeza, a sua glória, mostrando para João que ele estava no controle das coisas que iriam acontecer. De forma simples e objetiva, nós conhecemos e sabemos que quando se trata da escatologia, está atribuindo a volta de Cristo. E quando o apóstolo João, ao escrever este belo e precioso livro, nos mostra uma narrativa bastante delicada, tratando alguns assuntos para algumas igrejas que estão na região da Ásia Menor. É bem verdade que o apóstolo João, autor do Evangelho e das 3 epístolas, ele agora vai sentir na pele o que é sofrer em prol do Evangelho. Nos Evangelhos, ele é o amigo de Jesus, que nas Santas Ceias deitava a sua cabeça no seu ombro. Mas no livro do Apocalipse, é João que sofre em prol ou por causa do Evangelho. As coisas têm um pouco de contraste, mas o interessante é que quando João, ao escrever este livro, ele tem a alegria, não apenas de sofrer pela causa do Evangelho, mas fortalecer aqueles que estão sofrendo por conta do Evangelho. João não tem a mensagem para si e guarda em seu coração. É bem claro que Jesus, o próprio Cristo, diz: João, o que vê, tu escreve e transmite. E quando o próprio Jesus, falando isto para João, nos dá a segurança de que o Evangelho
é o único livro que nos dá a direção e o rumo certo a qual nós estamos trilhando. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer desvendar ou revelar algo que está encoberto, contendo algumas narrativas históricas, sendo elas do capítulo 1 ao capítulo 3. João vai narrar as coisas que aconteceram naquelas 7 igrejas que está englobalizada na região da Ásia. Sendo assim, todo o livro, a partir do capítulo 4 ao capítulo 22, o livro vai apontar para a volta de Cristo. E eu abro um parênteses aqui e falo algo para a igreja: a cada dia que passa, as coisas estão acontecendo com mais intensidade. Não é a ciência, não é a tecnologia, não é o homem que está inventando, é a própria Bíblia se cumprindo. Jesus está voltando e ele em breve voltará. A mensagem de João não é apenas para igrejas que estão na Ásia, mas se estende a todo o confins da terra, se estende para nós que somos a igreja do Senhor. E através das ilustrações que o próprio apóstolo nos mostra no livro do Apocalipse, primeiro, ele fala que Jesus Cristo voltará. Segundo, o mal ou o próprio diabo será e já está condenado. Terceiro, os mortos ressuscitarão para o julgamento e outros levarão para a vida eterna ou alguns para a condenação. Sendo assim, o livro do Apocalipse é dividido em 3 partes, mas quando nós observamos este livro, a igreja do Senhor, de fato, que é um livro de caos, de catástrofes para aqueles que lerem, para os ímpios, para o mundo. Por quê? Porque eles vão analisar que o livro do Apocalipse é apenas um livro de tragédia, um livro que mostra o mal sobre a humanidade. Não, de fato que é para o ímpio, pois vai trazer a sua condenação eterna. Mas quando a igreja de Cristo começa a ler o livro do Apocalipse, ela vai ver que no final do livro tudo vai terminar bem, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá dor e nem pranto. Para uns é sinônimo de medo, para uns é algo que traz horror para a sua vida, mas para a igreja mostra Deus no controle de tudo e que no final tudo vai dar certo. Então, em todo tempo, Deus mostra ser com o seu povo. A igreja da Ásia está passando por perseguição. Sendo assim, Flávio Tito, conhecido como Domiciano, ele, imperador de Roma, agora faz um edito para que toda a adoração sejasse voltado para ele. Sendo assim, querendo se colocar no lugar de Deus. É neste período, é nesta ocasião, é neste cenário que o apóstolo do amor esquece, aleluia, que não é mais aquele que caminhava junto, lado a lado com Jesus, fisicamente falando, mas o apóstolo do amor, obreiros, saberia que o próprio Deus estava com ele naquela ilha, em meio aos perigos, em meio às turbulências, em meio às adversidades. Por quê? Porque foi lá naquele local de medo, de pânico, que Deus se revelou para ele dizendo: João, eu estou contigo, João, o que vê tu vai escrever. Escute, é nos momentos mais difíceis da sua vida que Deus resolve se revelar. Quando você pensa que está doendo, quando você pensa que não vai aguentar, quando você pensa que saiu do seu controle, aí Deus bate no teu ombro e diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Quem pode dar glória para Jesus de Nazaré?
A alegria de João não é apenas receber a mensagem, mas transmitir aquilo que ouviu. Escreve, capítulo 1, versículo 11, escreve um livro, o que vês, e envia às 7 igrejas. Deus é conhecedor de todas as obras, seja boas, seja más, seja aquelas que edificam ou as que não edificam, mas Deus é conhecedor de cada uma delas. E em todas as igrejas, Deus envia uma mensagem e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que estás fazendo, eu conheço o teu trabalho. Deus conhece todas as suas obras, através da sua onisciência, onipresença, mas Deus conhece. Para a igreja de Sardes, no capítulo 3, Deus conhece tanto a igreja do Senhor, a igreja dele, que ele diz: vocês têm nome de que vive, mas está morto. Esteticamente falando, a igreja de Sardes, bonita, bela, mas espiritual, estava uma igreja morta, vazia, que não fazia nada em prol do reino. Mas o que eu quero frisar nesta noite é um contraste entre a igreja fraca e uma igreja bela aparentemente. A igreja de Filadélfia poderia não ter aquela estética bonita, bela, atraente, mas era uma igreja fiel, era uma igreja que não se dobrou às obras dos nicolaítas, era uma igreja que não participou das obras de Jezabel, era uma igreja que em meio à perseguição, ela acreditava, Arlen, que o evangelho estava centralizado no seu coração. Quanto mais batia na igreja de Filadélfia, mas ela guardava a fé, ela perseverava na fé, ela acreditava no evangelho e saberia que ela não era daqui. Então, Éfeso é considerada e conhecida como a igreja descuidada. Esmirna é a igreja coroada. Pérgamo é a igreja transigente. Já Sardes é uma igreja fraca. Mas a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja fiel. Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, ela era aquela igreja que o número poderia ser reduzido, as lutas poderiam ser diárias, mas um pegava na mão do outro e dizia: nós vamos vencer, em nome de Jesus. Jesus se revela para João, declarando que ele é santo, que ele é verdadeiro, mostrando a sua onipotência, a sua autoridade maior, dizendo para Domiciano naquela época que era Deus que mandava, era ele que estava no controle de tudo, e que ele possuía a chave de Davi. Quando João escreve aquele que possui a chave de Davi, meus irmãos, é que na época nós podemos analisar que a história vai dizer que todas as pessoas da linhagem de Davi estavam correndo o risco de vida. É por isso que Deus vai dizer para João: João, vai lá que quem está com a chave de Davi sou eu sou o dono da igreja. Não se preocupa, João, se está doendo agora, se está sofrendo agora, mas eu, João, eu estou com a chave. Ninguém pode tocar na igreja, ninguém pode fechar a porta que eu abri. Se foi Deus que abriu a porta, Ele está com a chave. Se muda a gente,
passa para um lado e para o outro, mas Deus disse: eu estou com a chave, pode fazer o que for, João, mas enquanto eu estou com a igreja de Filadélfia, a igreja está segura, 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 segura. Oh glória, aleluia. Então, ao ponto dele dizer: eu estou com a chave, a porta está aberta. Quando esse versículo 7 está se referindo à igreja local, à igreja de Filadélfia, aí, quando se trata, está se referindo ao ministério da igreja. Domiciano faz o edito para que os irmãos sejam presos, a igreja fechada, mas Deus disse: a porta que eu abro ninguém fecha. A igreja do Senhor tem dono, você tem dono, ainda que doa, custa o que custar, mas você tem dono. Aleluia. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém pode abrir. A autoridade está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Não tente fechar a porta que Deus abriu para você, ministerialmente falando. Não se precipite. O chamado vem de Deus. A vocação é dele. Ele que te escolheu, você é apenas um mensageiro, uma mensageira. Não foi você que abriu a porta, foi Ele que abriu a porta para você passar. Ainda que você queira fechar, a chave está com Ele. A chave está com Ele. E muitas das vezes queremos fechar a porta porque achamos que não vamos conseguir. Se achamos incapazes, de fato que somos totalmente dependentes de Cristo, mas Ele te escolheu para uma grande obra. Não desista agora, falta pouco tempo para Ele te recompensar. Oh, glória. E quando o apóstolo João, o evangelista, vai mostrar esta mensagem para aquela igreja, a porta está aberta, permaneçam fiéis, sejam firmes em Jesus. É bem verdade que às vezes o espinho tenta tomar conta do nosso ser, mas ainda que o espinho esteja em sua carne, há uma graça de Deus também que não é retirada da sua vida. Ainda que o espinho não saia, mas Deus está com a sua graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bendito seja o nome de Jesus. A expressão que ele agora vai dizer é: tens pouca força. É uma expressão que eu não sei se existe alguém aqui que esteja com poucas forças. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o dono da força, que tem, que pode, que faz, está liberando hoje para você conseguir caminhar. Ainda que você por esses dias tentou, eu
pensar em parar na caminhada, entregar aquilo que Ele te entregou, mas nessa noite Ele está dizendo: tens pouca força, mas eu estou multiplicando, eu estou aumentando, eu estou te dando mais ânimo para caminhar. Espírito Santo de Deus. Interessante é que João ele fala a circunstância que a igreja está vivendo. Vocês estão com pouca força. Vocês estão fracos. Mas a igreja estava unida em um só propósito. A igreja poderia ter pouca força, mas a palavra de Deus estava ligada no seu coração. Ainda que estivesse caminhando, se arrastejando, mas era uma igreja fiel a Jesus. E agora Jesus vai dizer através de João: mas obedeceste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Em Mateus capítulo 24, Jesus, na sua pregação, ele vai dizer que por aumentar, ou por esfriar o amor de muitos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas esta igreja nos mostra uma verdade. Era uma igreja que estava ligada aos sofrimentos em prol do evangelho, mas era uma igreja que aumentava em amor, em unidade, em união, em perseverança por causa do evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios: meus irmãos, sede firmes e constante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ninguém trabalha para Jesus de graça, tem recompensa, tem galardão, tem algo extraordinário da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se responsabiliza pelaquilo que colocou em suas mãos, em você ter guardado, em você ter perseverado, em você ter acreditado. Está bem pertinho dele voltar. Não desista agora não. A trombeta vai tocar. A igreja fiel ela vai subir. As lutas da igreja de Filadélfia não foram o motivo delas estacionarem, mas de prosseguir. Versículo de número 11. Jesus vai dizer: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guardar, cuidar, zelar o que Deus lhe deu. Persevere no evangelho. Jesus disse que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Não pare na caminhada. Levante a sua cabeça. Ele vai vir sem demora. Por esses dias, alguém me falou que Jesus vai demorar para voltar, ou acredita que Ele não vai voltar. A minha resposta foi dizer: você crendo ou não, Ele vai voltar.
A certeza que a igreja tem é que Ele vai voltar. E se você chegou aqui nessa noite ferido, todo arrebentado ou arrebentada, Jesus está te dando força hoje, porque em meio ao sofrimento, você não tem negado a sua palavra, você não tem negado o seu nome, mas Ele está dizendo: eis que venho sem demora. Alabacanturabaiacé. Jesus está voltando. Primeiro, Jesus, o proprietário ou dono da igreja. Nós o aguardamos porque foi Ele quem disse que vem. Alguns não acreditam, mas guarde esta palavra no seu coração, aguardando a sua volta. Ele está voltando, o que há de vir virá, e não tardará. A oportunidade que Jesus oferece não tem intervenção humana. A fragilidade do homem não limita o poder do nosso Deus. A igreja era limitada, mas o nosso Deus é ilimitado e soberano. A igreja tinha suas falhas, mas o Deus que governa a igreja, Ele é perfeito em tudo. Segundo Marcos capítulo, segundo o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 13, versículo 32, vai dizer: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Apocalipse 22, 12, Jesus vai dizer: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, 20 vai dizer: aquele que dá testemunho destas coisas, diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe.